desse universo, cada átomo desse universo é propriedade coletiva de todos os seres vivos. Isso deveria ser aceito como uma norma. E quando isso for aceito, a ideia de que este é nacionalizado, aquele outro estrangeiro, uma outra pessoa está apta à cidadania de um país, enquanto outros não têm absolutamente nenhum direito, jamais perdurará. Na realidade, somente as classes dominantes parecem estar interessadas nessa abordagem falaciosa. Todas as pessoas são cidadãos do mundo por um direito de nascença. Cada pessoa tem o direito a mover-se, a estabelecer-se e viver em qualquer lugar em condições humanas. Se quaisquer classes ou comunidades, em qualquer país, se negarem a reconhecer esse direito fundamental dos seres humanos, então deve-se entender que seus discursos de paz são feitos somente para enganar os outros. A humanidade tem o direito de viver não apenas neste pequeno mundo, mas também em cada planeta e satélite, meteorito, nebulosa e em cada partícula desta vasta criação. Se alguém quiser privar os seres humanos desse direito inato e legítimo, então o povo terá de estabelecer isso à força. Namaskar. Namaskar. Chamar a nossa mana soma. Namaskar, bom dia a todos. Bem, eu sou a pessoa das histórias. Venho trazendo como educadora histórias que são até curtas, mas muito significativas. E é bem interessante como o Baba usa metáforas, porque era através dos Shastras que as pessoas que não tinham acesso ao mundo letrado, elas poderiam compreender, né, a filosofia da Ananda Marga. Então, hoje a reflexão é sobre o eu e o mundo, né? Então, as memórias de Ramdas Pandit, porque ele tinha de Baba, das caminhadas, na época onde tinham muitos margues que ainda acompanhavam, né? Tinha menos acharyas e mais margues, depois foi expandindo. Então, nessa caminhada, Ramdas Pandit, ele diz que Baba começou a explicar a verdadeira natureza do relacionamento entre o nosso eu e o mundo. Então, Baba disse, tudo nesse universo está em constante movimento, de acordo, né, com o tempo, espaço e pessoa. E toda existência tem a sua própria velocidade única e um caminho específico. Então, Baba continuou explicando, né? Por exemplo, dois indivíduos não dividem, mesmo da mesma família, os nossos pares, amigos mais próximos também, não divide a mesma velocidade ou caminho de movimento. Então, quando uma pessoa se relaciona com a outra gente, com outra pessoa, com os outros, né, os nossos caminhos e velocidades são diferentes. Então, até, por exemplo, quando a gente é iniciado, até um casal, quando vai para o caminho espiritual, eles têm velocidades diferentes, né? Porque a gente tem a questão de sanskara e muitas outras variáveis. Mas daí Baba usou a metáfora do trem. Então, vamos imaginar assim, tem dois trens, né? Pode ser em direções opostas ou na mesma direção. Em algum momento, eles param, ou numa estação, e a gente consegue olhar outra pessoa que está no outro trem, dá um alô, um aceno, um sorriso, né? Então, esse momento, e depois cada um vai com uma velocidade ou direção diferente. Então Baba diz que essa é a ironia, né, do destino deste mundo físico.
que tudo é temporário. Por isso que os relacionamentos, muitas vezes, eles não têm, a gente não consegue dar continuidade devido a isso, a essa velocidade ou caminhos de movimento, em direções opostas, ou às vezes um está mais lento, outro está avançando, não é? E eu fiquei até pensando, vou fazer até um desenho, né? A gente, na pedagogia, me deu vontade de fazer uns quadrinhos, até para mostrar para adolescentes e em projetos também, sobre isso, porque dá para a gente começar a observar. E daí, Baba continua, vai aprofundando, e ele fala que com Paramapurusha, esse relacionamento é completamente diferente que a gente tem com os humanos, porque nada pode nos separar, né? Então, Baba falou, torne-se um com Paramapurusha, Purusha, é através do Kirtan, através da sadhana e através do serviço, ele enfatiza serviço desinteressado para a humanidade sofredora. Incrível como o Baba dava ênfase, né? E o Prabhat Sangita, número 4, que a Aradhana tocou, cantou, muito lindo, que fala do violino, né? Que vai tocando de acordo com os ritmos em particular, não é? E também o que o João veio trazendo para a gente da questão de vamos sensibilizar com a questão humanitária. E daí tem mais uma questão ainda que o Baba vai nesse diálogo, nessa caminhada, ele vai conversando e usando essas metáforas. Daí ele diz que ele deu uma orientação, como conduzir, como a gente se conduzir nesse mundo temporário. Daí ele utilizou novamente a estação do trem, porque na Índia tem muitas estações, muitos trens, no Brasil a gente tem muitos, aqui são metrôs, né? Lá no sul é o Transurb, que é acima da terra, assim, uma parte ele não é subterrâneo, mas os trens, eu estava semana passada em São Paulo, né, os metrôs, e hoje eu estava lembrando dessa história, né? Então, Baba diz assim, nós, enquanto passageiros, vamos para uma estação de trem. A gente fica na plataforma esperando o nosso trem. Mas a gente não pode construir a nossa casa nos trilhos do trem. Você pode permanecer na plataforma, né? E porque quando o trem chega, você não tem como retirar sua casa. Então ele diz que este mundo não é uma morada permanente. Então, esse ensinamento de Baba que ele traz, que a gente deve nos lembrar sempre, né, que este mundo é temporário, lembrar-se da finitude, né, e que as nossas práticas elas vão despertar para a gente despertar desse sonho, que as pessoas ficam tão envolvidas com esse mundo quinquelemental dos 5 elementos, que elas ficam tão envolvidas e esquecem que tudo isso é temporário. Por isso que a cada semana a gente está aqui junto para fazer kirtan, meditar, e também nos projetos a gente tem a oportunidade de servir. E Baba finaliza essa conversa, nessa caminhada, dizendo que para alcançar os pés de lótus de Paramapurusha, a gente deve fazer com regularidade, disciplina, o kirtan, a sadhana e o serviço desinteressado à humanidade sofredora. Eu achei muito tocante, assim, a gente sabe,
mas é tão importante a gente relembrar, né? E essas caminhadas que o Babá tinha, né? A gente está tendo uma caminhada aqui no DC, uma caminhada coletiva, onde a gente vai fazendo essas reflexões e vamos nos conscientizando, né, do nosso verdadeiro, da nossa verdadeira missão aqui. Então, obrigada pela escuta e fica essa reflexão para ficar reverberando em nossos corações. Namaskar. Namaskar. Gratidão, Soma. Gente, fica um espaço aí para a gente também continuar essa reflexão, ou dar um aviso. Gratidão, Arada, pelas canções. Eu queria trazer uma questão para a Soma clarear um pouquinho. Foi uma coisa que me passou pela mente aqui durante a meditação, e aí, quem sabe, ela pode clarear um pouco. A mensagem de Baba diz assim, que todos temos direito a tudo, né? O universo é disponível para todos, e ele fala até de outros planetas, né? Na mensagem assim, fala de outros lugares além da Terra que a gente poderia ocupar e tal. Então, assim, é um tesouro, é uma riqueza tão grande que nos é ofertada, né? A bem-aventurança, e a gente percebe que o mundo ele está sendo dominado por essa outra força, né, tamásica, que dá meio que veda a visão das pessoas para enxergar essa promessa, né, de que a gente tem tudo isso de maravilhoso e muito mais além do que a Terra oferece, né? E aí eu fiquei pensando na minha meditação, veio essa coisa. Uma das questões que sempre me aparecem é se o mundo é constituído desses três gunas, né? E então Tamaguna é uma criação divina, né? Prakriti, né? Estabelece se manifestando através dessas três gunas. Então, por que a gente faz esse grito de vitória a Paramapurusha para o Pipa Babaki, né? O que nós vamos dar de vitória a Paramapurusha? Na verdade, tudo é dele, né? Tudo é de Paramapurusha. Então, a gente não tem que dar nada, a gente tem que entregar essa ilusão de que a gente tem alguma coisa, que é o que a gente faz no Guru Puja. Mas eu fico pensando na questão mesmo do porquê essa energia tamásica não, tamásica, porque o rajásico se manifesta na transformação, nesse movimento, nesse ritmo, tudo bem. Mas eu falo daquilo que adormece, daquilo que dá torpor, que não faz a gente enxergar, é tamásico. E é como se a gente definisse o tamásico junto com o mal, né? Com a energia oposta da luz. Então eu fico pensando por que essa manifestação existe no sentido de a gente ter que trabalhar para meio que combater, já que ela faz parte da mesma natureza Prakriti. É essa a questão. Deu para entender? Ou eu fiquei muito confusa? Namaskar. Namaskar. Eu vou, vamos dizer assim, eu fiz essa reflexão enquanto você estava falando, né? De acordo com o meu entendimento, essas três forças realmente que, quando há o rompimento do triângulo, que começa, né? Mas a primeira força a chegar é a sutil, né? Então, é do sutil ao denso. O denso, na verdade, é o estático, é o sólido, ele precisa
dessas três, né? A gente precisa dessas três forças. Na minha concepção, vem essas forças, mas você não pode ficar estático. Tem que estar em movimento e sutilizar, né? Então, sair do movimento estático, que é a força Tamaguna, que até a gente fez teatro, até agora em outubro eu vou de novo, a gente faz grandes seminários de formação de professores humanistas na Didijaya. Nós fizemos uma dramatização, né, sobre as três gunas. Então, quando há esse rompimento, né, vem a branca, então, até para o entendimento através da arte, as professoras, que muitas vezes têm práticas, crenças, ou religiosas ou filosóficas diferentes, entender através da arte um pouco da filosofia da Nanda Madre, né? Então, tudo faz parte, né? São três forças que estão lutando. Quando a pessoa está, quando a gente está, tudo, elas existem, elas, vamos dizer, têm que estar equilibradas. Por exemplo, quando a gente está dormindo, tem fases do dia que essas energias prevalecem. Quando a gente está dormindo, a gente está no estático, a gente está parado, a gente não tem interação com o mundo, não é? Quando a gente está um pouco exagerado, muito, né, ali fazendo coisas, muita ação, a gente não entra muito em conexão com o nosso eu, né? Então, no momento, e fases do dia, o anoitecer ele fica mais nostálgico, mas ele traz a gente fica mais estático, né? É, Ao meio-dia, a gente fica mais mutativo. Então, até durante o dia é necessário as estações do ano, as fases do dia também. E chega pela manhã, quando a gente desperta, a gente está mais sutil. Coisa boa de escutar o Kirtan agora pela manhã, eu falei os primeiros sons, que lindeza, a mente vai sutilizando, né? Depois é tanto movimento, a vida prática que é necessária. Chega à noite, o corpo está exausto, ele fica como estático, tem que dormir. Então, há um equilíbrio. Se a gente ficasse o tempo inteiro meditando, a gente não ia interagir, né? Se a gente ia ficar o tempo inteiro em ação, a gente não ia ter essa volta para o nosso eu. Então, eu acho que penso, na minha concepção, né, estar, né, como Mário há bastante tempo, vivendo a filosofia, é isso. Os três fazem parte. Até um Dada Lilananda, ele deu um chastro dizendo que quando a gente faz Madhuvija, a gente só pensa assim, é coisa bonita, né? A Madhuvija, quando tu olha uma pessoa que está com raiva ou gritando, você tem que ter um autocontrole, respira e tal, e você faz uma duvida, a segunda lição, você vê no outro a essência, apesar da pessoa estar explodindo, estourando, gritando, você está parte daquilo, né? Então ele diz que as pessoas acham bonito, pessoas que são alegres, felizes, às vezes eu, enquanto professora e que fui ainda estou um pouco, aqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade, né, que são mais desafiadores, ou pessoas mais desafiadoras, às vezes a pessoa faz uma evitação ou exclui da sua rede, né? E ele usou até, você acha bonito a vaca, e o excremento, o cocô dela, você acha, também é para uma coruja, é expressão, não é? É o que saiu dela. Então, quando tu tem esse olhar, assim, que tudo faz parte, né? Que não é só ficar na bem-aventurança o tempo inteiro, como o João falou na sua diária, a gente tem que lutar, a gente tem, né? Vai ter a força do mal. Uma vez o Dada Tapeswarananda me disse, na mesma, vamos dizer, medida que tu tá na luz, vem o caminho para te testar e para te ficar mais forte, te testar, né? Então, eu estou nessa linha de pensamento, não sei se atendeu a tua pergunta, né? Mas é que tudo faz parte mesmo, né? E assim, a morte, o que é a morte? A gente ficou estático total, morte do corpo, desse elemento mais crudificado,
do nosso ser, né? Então, tá ali. Então, pela mente, você pode ir para qualquer planeta, tal, né? Esse corpo físico, ele pode se desintegrar, sei lá, indo para um outro planeta, a não ser que a tecnologia venha e mais futuramente faça algo que a gente possa ficar, né? Mas quando o Baba fala disso, de Madhuvija, de ver a essência de todos, mas isso não impede a nossa luta contra a crueldade, contra as desigualdades sociais. A gente se utiliza através da meditação para ter o autocontrole, coragem moral, seguindo os princípios de Yamas e Niyamas, para ter força para ser exemplo na sociedade e lutar contra essas forças que querem dominar, né, para interesses próprios. Então, é nesse sentido, assim, né? A gente está aqui para se fortalecer, é bom, mas a gente vai para a luta, né? Amanhã, segunda, está aí para estarmos no trabalho, cumprir a nossa missão, em qualquer espaço que a gente estiver, e lembrar disso, que as pessoas que a gente se relaciona, elas estão em velocidades únicas e caminhos específicos de acordo com o seu Sanskara. Às vezes a gente pensa, nossa, tal pessoa medita, faz escrito, faz retiro e tal, e parece que ela não muda. Tem o Sanskara, ela está mudando. Internamente ela está mudando, às vezes ela não está apresentando, daí vem julgamentos. Então, por isso que a gente deve entender que cada velocidade é única, cada caminho tem um movimento, uma direção, inclusive o nosso corpo. O Baba diz que o corpo físico é dado, a gente tem esse Sanskara, que ele é nos dado para fazer com que a gente cumpra o Sanskara, né? Então, a gente deve aceitar o que a gente recebeu, esse presente, essa vida de Paramapurusha, essa oportunidade de estar aqui, e como os sadvipras, né, aspirantes espirituais, a gente tem que estar ali na luta, tá, gente? Eu acabei falando muito, mas Foi obrigada. maravilhoso, muito obrigada, obrigada mesmo. Gratidão, muito bom mesmo. E também a gente está vivendo assim um mundo, não sei se é o momento, acredito que junta tudo, né? Que as pessoas elas estão olhando só para si, elas não trocam, elas estão com muito interesse. Tipo assim, vai tá próxima de você, aproxima de você, porque tem interesse. Senão, não fica. E isso ocorre demais. Tem interesse que pode trocar alguma coisa com você, ou então não está. Está assim demais da conta. A gente está vivendo. Está uma velocidade muito grande o mundo. E acontece o seguinte: tem umas pessoas que é assim, e tem pessoas que trabalham muito, que trabalham o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo, e não dá muito para parar, entendeu? Principalmente essas pessoas devotas, assim, bem próximas de Baba, elas têm que dar conta da missão delas, a vocação, prefiro falar vocação delas. E aí, elas são muito rápidas. Uma hora está na escola, outra hora no teatro, outra hora na igreja, outra hora no DC, outra hora na meditação, para elas dar conta de tudo, porque, como diz Jesus, né? Orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. E a gente tem que estar assim o tempo todo, dia e noite, orai e vigiai. Porque essas pessoas que têm interesse assim, da gente, das pessoas, de outras coisas, a gente vai conhecer, né? Como sadvipras, né? É assim que fala, Som? É. Sadvipras? Isso, sadhitas são aspirantes espirituais, são pessoas exemplos, né, que vão mudar a sociedade, são muito éticos, aspirantes espirituais, ético-espiritualistas, né? E daí, quando tu fala, Nandi, sobre a questão de interesses, quando a gente lê o livro A Liberação do Intelecto, Baba fala muito sobre a questão do valor existencial e valor utilitário. O que a gente observa é que as pessoas elas se aproximam ou elas estão em busca do valor utilitário,
né? Se aproxima porque vai ter um benefício, ou faz algo porque vai ter algo em troca. Então, valor utilitário. E o neo-humanismo, ele mostra, ele nos ensina a trabalhar o valor existencial de todos os seres, animados e inanimados. Aí é que difere, né, a nossa filosofia tão abrangente nesse sentido. E tem a meia meditação, você pode estar no trânsito, pode estar em qualquer lugar, na fila do banco, que nem ninguém mais fica em fila, é tudo por aplicativo, mas enquanto você está aguardando algo, você pode mentalizar seu Istamantra, meia meditação mesmo com olhos abertos. Então, você pode, através, como a Mira falou, agora eu olhei o chat, das práticas espirituais e a sadhana, você pode ir repetindo seu Istamantra. Até no Sadhana Camp, aqui, que quem participou com Devashish, o tempo inteiro, antes de qualquer atividade, é, Guru Mantra, Istamantra. Então, se a gente lembrar também do Guru Mantra, segunda lição Istamantra, a gente vai criar uma blindagem, vamos dizer assim, né? Tá bom, gente? Obrigada. É, muito, 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 muito completo, Soma. E, e é interessante porque, assim, não distingue, por exemplo, religiões, né? Filosofias. Eu acho que filosofias bem menos, mas religiões, aliás, dentro da filosofia também, todo lugar tem esse tipo de pessoa. Todo lugar. Pode ser a pessoa santa, tá na igreja o tempo todo, ser ministro da Eucaristia, ser TTT, lelele, lalala, lululu. Eu estou falando isso porque eu sou católica. Mas a pessoa, às vezes, tem interesse. Então, é como a Soma disse, ela está em outra evolução, não é isso que você deixou claro para a gente, né? E mesmo na filosofia, e eu tenho experiência da Ananda Marga, eu achei que fosse ser tudo diferente, e não foi. É tanto quanto, ou um pouco pior, porque as lições que nós temos de Baba, elas são assim, ó, elas são muito claras, é menos coisa, menos pessoas para poder aprender. E uma vez eu aprendi com um padre que, no máximo, a gente dá conta de 300 pessoas, mas a gente não dá assim, de nome, atenção e tudo. Então, por isso que os evangélicos arrebanham muito, né? Tipo assim, me veio eles aqui agora. E na Nanda Marga também não são tantas pessoas. E eu falei assim, nossa, agora eu estou no céu, um paraíso. Não, gente, pior do que isso. Pior do que eu achava em outro, onde eu passei, por onde eu passei e onde eu estive. Na minha profissão, na minha missão. Não gosto de falar missão, não. Eu gosto de falar fugiu agora. Fugiu, deixa para lá. Eu não gosto de usar a palavra missão, eu gosto de usar outra, sabe? Depois, eu já falei ela hoje, depois eu lembro. Vocação. Ananda Marga vocação. Isso, muito bem lembrado. Quem falou? Quem falou? Chamita ou Alavane? Não, fui eu, Fama. Foi o Também sou Fama, bacana, muito sábio, Fama. Está quietinha aí. Obrigado, Pana. Vocação. Eu prefiro não usar missão, usar vocação. Gratidão. Falei com amor. Então, na Nanda Marga tem poucas pessoas porque é um esforço que a gente tem que fazer. Por exemplo, oração alguém faz para nós, um passe, algo assim, alguém faz para nós. Agora, o nosso caminho é a gente. A gente é o nosso esforço diário. Por isso que as pessoas às vezes vão e não dão continuidade, porque depende muito da gente, né? Então ele é desafiador e vem os sanskaras todos, porque a gente está limpando esse pote aqui. Então tem coisas que a gente nem imaginava. Tem sanskaras, karmas, né, de outras vidas, desta vida. E a segunda lição é para não adquirir mais, para você já começar, né, a ver esse valor existencial das pessoas, das coisas, né? Dos seres, vamos dizer assim, dos seres.
Então tá bom, gente. Eu vou ter que até sair agora, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e a gente está conversando. É muito importante, né? Tá bom? Obrigada mais uma vez. Namaskar. Só queria avisar que na sexta-feira a Soma vai estar com a gente no Yoga das Irmãs, aí vocês podem desfrutar mais desses ensinamentos dela. Obrigada. Aproveitando para divulgar, né? O Ah, tá. convite já antecipadamente. Sexta-feira, às 6 da manhã, dia 26, tá? A Soma Ô, aceitou o Aradhana, nosso convite. Então a coloca o gente divulga o convite. link lá no grupo para vocês participarem. É Obrigada, isso que eu ia Soma. falar, Lê. Isso, gratidão, gente. Encerrando, até o próximo domingo. Namaskar. Poesia, ao Até. momento de arte, ao momento de arte, Baba falou que todos tem que ter todo dia. Veja bem, meu bem, não se resume a música, a poesia, minto, ou a trajetória de dedos tão suaves que envoltam tua magnitude. Os dedos harmonicamente calculados, tampouco dedos outros te violam os museus, galerias, biblioteca e santuários emergidos. Os que te direcionam com a ausência de vetor sentido. Veja bem, meu bem, não se resume à excelência impostora, que te abstrai plena potência do eu superior ao inferior. Meu bem, não te resumas, veja bem, te expresses, te cites, te pintes, te exibas, te sejas, te tornes, te centres, te escrevas, te inventes como inventas a palavra. Veja bem, meu bem, não se resume a nada, tampouco a tudo. Não é poético, tampouco possível resumir tuas cordas em acústica, onde rege o vácuo, inaudível, senão indecifrável, singularidade. Rana, a autora é Rana. No livro Fio Invisível, página 49. Gratidão. Gratidão, Nani. Baba não, que valor. Baba. Parapita, baba aqui. Jai. Já.